E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse meu vídeo maravilhoso. Olha só, hoje a gente vai corrigir a atividade revisional que foi passada para os senhores, tá? Vai ser bem tranquilinho. Tem um recadinho para vocês, anjos maravilhosos. Olha só, galera, não esqueçam de fazer as atividades de redação do professor Vitor, viu? Olha, vamos dar um up aí, beleza? Então vamos aqui começar a correção. Vamos lá? Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos começar aqui a correção. Vocês colocaram o nome de vocês, série e turma, certo? Bonitinho. E a gente começa a primeira questão com a Revolução Industrial. Olha só. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? A gente sabe que a Inglaterra foi o primeiro. Quero saber os motivos que levaram a ela. Vamos começar de baixo para cima, porque obviamente é letrar, mas vamos saber os motivos por que as outras estão erradas. Grandes investimentos em transporte marítimo, grandes reservas de petróleo, mão de obra estrangeira em abundância e relações comerciais com o Brasil? Olha só, transporte marítimo, ok. Reservas de petróleo? Não, né? Tanto que a Inglaterra vai procurar esses recursos em outros lugares. Mão de obra estrangeira em abundância? Também não. E relações comerciais com o Brasil? Não dessa magnitude aí. Presença de petróleo no território, mão de obra em abundância, capital da nobreza para investimento, presença de grande quantidade de máquinas importadas da França, tá tudo errado, tá? Até porque não temos mão de obra em abundância, o capital, a única coisa que tá certa aqui, ó, capital da nobreza para investimentos, sim, assim como os próprios burgueses. Agora, máquinas importadas da França, lembrando que França e Inglaterra são inimigos, e neste momento aqui, a gente está falando de não haver uma ajuda da França em relação a esse contexto histórico. Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos, boas reservas de carvão mineral, contatos comerciais com a Índia. Olha só, contatos comerciais com a Índia não. Boas reservas de carvão mineral pode até ser, mas economia baseada no feudalismo, a gente está falando sobre uma mudança comercial significativa, tá? A certa é presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu território. Mão de obra em abundância, mas aqui, ó, quando eu falei mão de obra em abundância, é referente à Inglaterra, não a outros países, tá? Só para deixar claro. Capital da burguesia para investimentos em indústrias e mercado consumidor. É a letra A, é mais corretinha. 2. Dentro da área do direito, existe uma amplitude de opções específicas sobre os deveres e direitos do cidadão, como, por exemplo, os direitos humanos, que são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna a todas as pessoas. Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humano. Pensando nessa amplitude de opções, explique o que são os direitos políticos. A gente discutiu isso em sala antes da pandemia e vamos ver aqui, ó. São aqueles que possibilitam a participação dos indivíduos nas decisões governamentais, incluindo o direito de votar e ser votado. Você adquire esse direito político a partir do momento que o quê? Você participa da sociedade com esse momento, quando você tem idade para fazer isso. Aos 18 anos, por exemplo, você já pode se candidatar a um cargo de vereador, desde que os seus documentos estejam corretos. Beleza? Topíssimo. 3. Opa! O pensamento iluminista influenciou vários movimentos sociais que ocorreram no século XVIII. Qual das alternativas abaixo apresenta movimentos sociais que receberam influência do iluminismo? Revolta do Malês? Foi na Bahia? Foi. A Sabinada foi na Bahia? Foi. Mas Revolução Cubana é do século XX. Revolução Russa, Revolta Camponesa da Idade Média, Revolução Liberal do Porto, só a Liberal do Porto que foi, tá? 1820. A Revolução Russa de 1917 e Revoltas Camponesas é antes das ideias do Iluminismo, então tá tudo errado. Independência das colônias africanas. Independência das colônias africanas vai acontecer no final do século XIX e início do século XX, não tem a ver com ideias iluministas. Guerra Civil dos Estados Unidos é depois da independência, tá? Então não faz parte. Independência do Brasil pode até ter um resquício, mas não são bases totais do iluminismo. Revolução Farroupilha, pode ser. Industrial, nada a ver. Guerra Civil Espanhola também não. A correta é Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos e Inconfidência Mineira, tá? 4. Charles Louis de Seconde
Barão de la Brède e de Montesquieu, conhecido como Montesquieu, foi um político, filósofo e escritor francês. Ficou famoso pela sua teoria de separação dos poderes, atualmente consagrada em muitas das modernas constituições internacionais, inclusive a Constituição brasileira. Quais as funções do Executivo, Legislativo e Judiciário? Nós cansamos de discutir isso em sala, certo? Se não me engano, também foi uma questão da minha prova que os senhores fizeram. O que o Executivo faz? O Executivo, obviamente, professor, ele executa. Olha que esperto, mas como assim ele executa? Vamos começar aqui, ó. O Legislativo, ele vai criar a lei. Quem participa do Legislativo? Deputados e senadores. Então, eles criam uma lei. A lei que eu sempre dou exemplo, 7.716/89, que é a lei sobre injúria racial. Então, o Legislativo cria, certo? O Executivo, por que ele vai executar? Porque ele vai aprovar ou não, depende da assinatura do presidente, certo? E como é que o Judiciário vai aplicar? O Judiciário vai colocar essa lei em prática. Então, se alguém infringe essa lei com injúria, com preconceito, ele vai responder na justiça por isso, porque é um crime, certo? Então, o Executivo executa, o Legislativo cria e o Judiciário, ele aplica, ok? Tranquilinha também. 5. Como general, cônsul e depois imperador, Napoleão Bonaparte transformou a França de um país sitiado numa potência expansionista, com influência em todo o continente europeu. No entanto, a expansão francesa, com seus ideais burgueses, encontrou muitas resistências, principalmente entre as nações dominadas por setores aristocráticos. Assinale a opção que identifica corretamente uma ação implementada pelo governo napoleônico. Então, é exclusivo da era napoleônica. Vamos lá? Estabelecimento do catolicismo cristão e romano como religião de Estado? Não, isso aqui não vai ser interferência. O Napoleão não vai interferir dessa forma, não, da galera acreditar em algumas religiões, não. Descentralização das atividades econômicas, o que permitia que as economias locais prosperassem sem o pagamento de impostos? Não, nós vamos ter aqui uma organização administrativa e econômica. A adoção do Código Civil, que garante liberdade individual, igualdade perante a lei e direito à propriedade privada, é a correta, tá? Tanto que o Código Civil napoleônico, ele faz referência à separação, que a pessoa pode casar e pode se divorciar, né? E garantir a propriedade privada, tá tudo certinho, é a letra C. Por que aqui nós temos que tá errado? Olha só. O estímulo por parte das leis francesas, a criação de sindicatos de trabalhadores e livres da influência do Estado? Não. Isso aqui são movimentos que vão surgir no finalzinho do século XIX e início do século XX. Estatização de toda a propriedade agrícola, comercial e industrial das regiões dominadas pelo exército napoleônico? Não, aqui a gente vai falar sobre uma mudança, tá? A correta é a C. Eu coloquei um videozinho falando referência sobre a pré-revolução e a gente vai responder. A 6. Explica o contexto da França no período da pré-revolução. Como ela estava na questão política, econômica e social? Isso aqui, pré-revolução, é antes da Revolução Francesa. A gente pode citar como crise econômica por conta da Guerra dos 7 Anos, certo? Que a França participou para ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes. O poder vai ser absolutista, que é o poder concentrado na mão de Luís XVI, certo? A população, ela paga impostos, a gente tem um clero, a nobreza e a população, que é a divisão da sociedade, só o terceiro estado que paga esses impostos referentes, além da população pagar esses impostos, são eles que passam fome e vivem na miséria. Então, a gente está falando de um caos total aqui que foi inserido, tá? 7. A guilhotina foi um instrumento utilizado durante a Revolução Francesa para aplicar a pena de morte por decapitação, porque a guilhotina foi tão usada frequentemente. Vamos lá. Olha só. A ideia da guilhotina ser utilizada era um contexto de igualdade e vai ser usada com força pelos jacobinos porque eles não concordavam com todos aqueles que não concordavam com a revolução. Então, você não é a favor da revolução, então você vai ser guilhotinado, certo? Vai ser um uso assim de força utilizado pelos próprios jacobinos. E ideia de igualdade porque lembra que na Idade Média havia punições. Então, uma forma de trazer igualdade é que todo mundo, independente do crime que cometeu, vai morrer da mesma forma. Sobre o processo de independência das 13 colônias atualmente, Estados Unidos da América, é incorreto afirmar. Então, ele quer a errada. A lei do chá obrigava os colonos a adquirir esse produto somente na Inglaterra. Foi os motivos que levaram as 13 colônias a lutar pela independência? Correto. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi assinada no ano de 76 pelos representantes das 13 colônias? Correto. A Constituição dos Estados Unidos, proclamada em 87, adotou para o país o voto censitário masculino? Correto. O reconhecimento da independência dos Estados Unidos da América pela Inglaterra ocorreu em 83?
Correto. A França e a Espanha apoiaram a Inglaterra na luta contra as 13 colônias porque temiam que suas colônias na América também se sublevassem. Não, a França ajudou porque não gostava da Inglaterra e a Espanha estava de olho, na verdade, em territórios ali no continente da América na América do Norte. Coloquei aqui a minha videoaula sobre as rebeliões que aconteceram e a questão 9 sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também referida como Conjuração Mineira, foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais. Quais eram as satisfações dos confidentes? Por que eles estavam indignados e queriam matar todo mundo? Mentira, eles não queriam matar. Mas eles estavam indignados porque a gente tem aqui a arrecadação de 1/5 do ouro. Então, sei lá, 100 produção, 100 mil, eu consigo 100 quilos de ouro, né? Por mês. Então, eu tenho que dar 1/5 isso para a coroa portuguesa. O pagamento de 100 arrobas, né? Dos proprietários das minas. Caso as famílias não conseguissem pagar, as suas propriedades eram invadidas e os bens eram confiscados. Então, essas medidas autoritárias de pagamento de taxas absurdamente foram um dos motivos que levaram à insatisfação dos inconfidentes. Lembrando que isso aqui é uma ideia de uma revolta elitista, tá? Não é como, por exemplo, a Conjuração Baiana, que é popular. E essa estava muito fácil, porque ela faz menção. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Obviamente, George Washington, tá? Então é isso aí, tá tudo corrigido. E espera um pouquinho. Pois é, galera, essa foi a nossa correção, certo? Espero que vocês tenham aí acertado tudo, porque eu creio que todos acertaram, beleza? E só pra dizer que semana que vem nós vamos ter uma super novidade aí, beleza? Acompanhem nas nossas redes sociais. Acompanha que vai dar bom demais. Tranquilo? Que vai haver uma mudança e mudanças, de certa forma, são mudanças boas pra gente. Beleza? Então fiquem atentos, um bom final de semana, uma boa semana pra vocês e até a próxima.